Voltei! Agora a gente vai começar o segundo vídeo da aula de hoje, do dia 13/8. E nós vamos falar sobre escala. Tá bom, eu sei que vocês já sabem tudo de escala, porque vocês viram na aula da semana passada, não é? O quê? Não é, gente? Ué, mas eles disseram lá no formulário que tinham entendido o conteúdo todo, que sabiam tudo de escala. Erraram? Tá bom, gente. Então vamos fazer o seguinte: a gente revisa a escala, a gente aprende um pouco mais e a gente vai se aprofundar nesse assunto, beleza? Então vem cá. Pessoal, pela quantidade de vezes que eu estou aumentando o tamanho do mapa, vocês já entenderam o assunto, né? Vamos falar de escala. Primeiro, a gente vai entender o que é escala. Escala é um dos elementos do mapa. Todo mapa sério, todo mapa correto precisa ter escala. Mas vamos imaginar o seguinte: você tem aí uma foto de satélite do território do Brasil. Como é que faz, gente, para esse território caber num papel, já que não tem como fazer ele do tamanho real? Como é que a gente transforma esse espaço real para que ele vá para o mapa de uma maneira proporcional? É para isso que serve a escala. A escala é uma relação matemática entre o tamanho real e a sua medida no mapa. É cálculo, gente. Os cartógrafos fazem esse cálculo basicamente para saber quantas vezes é preciso reduzir o tamanho real para que ele caiba no papel e como fazer essa redução para ficar proporcional. A gente tem dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. No mapa, a escala numérica vem sempre escrita em números. E aqui é uma dica muito importante. Cada número e cada símbolo da escala numérica tem um significado. E ela vem escrita toda em centímetros. A unidade de medida da escala numérica é centímetros. Como é que a gente lê essa escala? A gente lê 1 para 500 mil centímetros. Então, esse 1, que está antes do 2 pontos, se fosse uma fração, sendo uma fração, ele significa o numerador, ele significa a área do mapa, 1 centímetro no mapa. E o 500 mil, que está como denominador depois dos 2 pontos, ele significa a área real, 500 mil centímetros no terreno. Então, vamos repetir? 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no terreno. Isso significa dizer que para que o mapa dessa escala coubesse no papel, o terreno teve que ser reduzido 500 mil vezes. Já a escala gráfica, ela é representada no mapa por um gráfico, normalmente uma régua. Se você pegasse uma régua e medisse ali a distância do 0 até o 5, daria 1. Então, significa que cada 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros. A gente lê 1 para 5 quilômetros. Qual é a diferença da escala numérica para a gráfica? É porque a gráfica, a distância do terreno já vem convertida para quilômetros. Por que que isso acontece? Para facilitar o cálculo. Por falar em cálculo, vamos pensar o seguinte: se para fazer um mapa a escala é a redução do terreno até que esse terreno caiba de maneira proporcional no papel, se eu consigo fazer do tamanho real para o papel, então eu também consigo fazer do papel para o tamanho real. Isso significa que eu posso pegar qualquer mapa com escala e calcular a distância real entre os lugares. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o cálculo da distância entre Lisboa e Londres em linha reta. Como o mapa é uma representação, a gente vai ver que aqui, ó, Lisboa está representada por essa bolinha e Londres por essa outra bolinha. Agora eu quero que a gente descubra junto como é que a gente faz para calcular essa distância real em linha reta. Falta a escala. Então, aquele ezinho ali, ó, significa escala. Como é que a gente lê? A gente lê 1 para 2 milhões de centímetros. Como que eu sei que é centímetro? Porque essa escala é numérica. Sendo numérica, o 1 é a distância no papel e o 2 milhões é a distância real. Ótimo, eu tenho a medida no papel e eu tenho a escala. Então, agora eu vou pensar. Lá na régua, que está medindo lá a distância no mapa, olha lá. Eu vejo que de Lisboa a Londres tem 9 centímetros. Então, eu sei que no papel, a distância de Lisboa a Londres é 9 centímetros. Mas eu sei também pela escala que cada um desses centímetros no terreno real equivale a 2 milhões de centímetros. Qual é o cálculo que eu vou fazer, gente?
Isso mesmo, eu vou fazer uma multiplicação. Se cada 1 centímetro no papel equivale a 2 milhões de centímetros reais, para eu saber a distância entre Lisboa e Londres, eu vou pegar os 9 centímetros do papel e multiplicar pelos 2 milhões. 9 vezes 2 milhões dá 18 milhões de centímetros. A distância aproximada entre Lisboa e Londres em linha reta é 18 milhões de centímetros. Mas espera aí, pessoal, é comum a gente medir distância entre cidades em centímetros? Não, né? A unidade de medida mais comum para medir distância entre cidades é o quilômetro. Então, a gente vai pegar esses 18 milhões de centímetros e transformar para quilômetro, para a gente saber mais ou menos a distância em linha reta. Para isso, a gente vai precisar fazer uma conversão de centímetro para quilômetro. Eu vou apresentar para vocês uma tabelinha para ensinar vocês como fazer. Vamos medir a partir do metro, que é a nossa unidade de medida principal. O metro, ele tem medidas menores que ele e maiores que ele, que eu vou apresentar para vocês. Se eu pegar o metro e dividir ele em 10 partes, cada partezinha dessa é chamada de decímetro com a sigla dm. Se eu dividir esse metro em 100 partes, cada parte é chamada de centímetro. E se eu dividir em 1000 partes, cada parte é chamada de milímetro. Então, 10 vezes menor que o metro, decímetro. 100 vezes menor que o metro, centímetro. 1000 vezes menor que o metro, milímetro. Agora, vamos para as unidades maiores. Se eu pegar o metro e aumentar ele 10 vezes, eu vou ter o decâmetro. Se eu pegar o metro e aumentar ele 100 vezes, eu vou ter o hectômetro. E se eu aumentar 1000 vezes, eu vou ter o quilômetro. Então, 10 vezes maior que o metro decâmetro, 100 vezes maior que o metro hectômetro, 1000 vezes maior que o metro quilômetro. Qual é o desafio aqui? Transformar os 12 milhões de centímetros em quilômetro. Então, eu vou eliminar aqui o milímetro, porque nós não temos nada em milímetro. E agora eu vou pegar essa tabelinha e dentro de cada casinha de unidade de medida eu vou colocar os números que eu quero converter. Eu vou começar da direita para a esquerda, do centímetro para trás. Eu vou colocar um número em cada casinha e o que restar eu ponho no quilômetro. Então, vou lá. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E o que sobrou eu ponho no quilômetro. Fechou? Agora eu vou começar a eliminar os zeros. Eliminei o zero do centímetro. Fiquei com 1.800.000 decímetros. Eliminei o zero do decímetro, fiquei com 180.000 metros. Eliminei o zero do metro, fiquei com 18.000 decâmetros. Eliminei o zero do decâmetro, fiquei com 1.800 hectômetros. Eliminei o zero do hectômetro, olha aí, gente, fiquei com 180 quilômetros. Ou seja, para eu transformar 18 milhões de centímetros em quilômetros, eu vou chegar ao número de 180 quilômetros. A distância em linha reta aproximada de Lisboa a Londres é 180 quilômetros. Olha que dica legal, gente. Como é que eu faço, professora, para eu transformar? Vou te dar a dica da vez. Você vai eliminar, gente, 5 zeros, um para cada unidade de medida do metro que você não vai utilizar. O legal da escala gráfica, olha outra dica, é que ela já faz isso automático. Quando você pega o mapa e tem a escala gráfica, você não precisa fazer essa conta porque ela já vai fazer para você. Mas se você pegar, eu te aconselho a não ficar reduzindo a resposta. Você já pega, reduz logo a escala de centímetro para quilômetro, para depois você fazer as continhas. Ok, pessoal? Abraços geográficos para vocês. Boa aula!